primeira atividade prática aí dessa oficina linda, maravilhosa do dia. Eu vou chamar a Marina Damasceno, que vai conduzir a atividade com um mapa de empatia. Olá, Marina, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem, Carol? Obrigada. Tudo bem, e você? Tudo ótimo também, super na expectativa aqui. Então, como a Carol já falou, meu nome é Marina, eu trabalho aqui na equipe da Qual, numa proposta pedagógica que eu acredito muito, que é o projeto de vida. Então, a gente toca aqui, além do conteúdo educacional do programa, né? A gente também tem um atendimento muito próximo com as escolas. Então, a gente está ali bem intimamente, né, com o chão de escola. Também já tive a oportunidade de ser professora de ciências também, viu, Carol? E eu estou muito feliz aqui de conduzir essa oficina, o Mapa da Empatia, porque tem tudo a ver com a educação transformadora que eu acredito. Então, sem mais delongas, né, já falamos bastante, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos prestar bastante atenção, pessoal. Pegue aí seu bloquinho de notas, seu caderno, sua caneta, para poder aprender bastante com a Marina, porque o mapa de empatia é muito importante para esse momento de acolhida. Muito legal, obrigada, viu, Carol? Mas também não vai ser só eu que vou estar aqui participando dessa construção, não. A gente tem convidados super especiais que logo, logo eu já vou apresentar. Então, vamos lá. A oficina, né, o tema do nosso evento é sobre acolhimento e empatia. Então, nesse contexto que a gente está muito fragilizado emocionalmente, né, nós, os alunos, toda a equipe docente, as famílias, o primeiro ponto que você tem que se atinar na sua escola é: nós vamos escutar esses atores da comunidade escolar? Se a sua resposta for sim, fica a dúvida, então, do como, né? Uma outra perguntinha que você deve estar fazendo. Tá, vou conversar sobre acolhimento? Vou. Além da escuta, vamos conversar, dialogar sobre isso? Vou. Como? Fica essa pergunta que todo mundo deve estar matutando aí na cabeça. E, para finalizar, com quem que eu devo falar sobre acolhimento? Com quem que vocês acham que a gente deve falar sobre acolhimento? Com todo mundo, né, gente? A gente sabe que a escola é um espaço que congrega, né, um espaço de encontro. E na volta das aulas presenciais, ou mesmo na educação remota, a escola continua sendo esse espaço de acolhimento, de escutativa, de diálogo. Então, como que a gente pode organizar de forma estruturada um ponto de partida, né, para a gente trabalhar o acolhimento? E é isso que a gente se propõe aqui nessa oficina de mapa da empatia. Vocês podem acompanhar aí, gente, tem um material detalhado com passo a passo ensinando a aplicar o mapa da empatia na sua escola. É só acessar esse link, o qual.me, você vai ter lá materiais gratuitos, vai ter um e-book com passo a passo bem detalhado sobre isso. Mas eu também recomendo que você fique aí com papel e caneta na mão, e à medida que a gente estiver falando aqui, vocês vão pensando como que podem aplicar isso na sua escola, tá bom? Então, vamos lá. Começando sobre o que é o mapa da empatia. A empatia, gente, ela é a essência do relacionamento, de um relacionamento saudável, né? E quando a gente fala de empatia, do que a gente está falando? A gente está falando dessa nossa capacidade humana de fazer um mergulho no outro, né? De estar imerso nesse outro. Para além das aparências, para além do julgamento, né? A gente entender, tá imerso nessa questão emocional, seja do aluno, seja do outro educador, seja de um pai, de uma mãe responsável. Então, esse exercício de projetar-se no outro é o que a gente vai praticar hoje aqui no mapa da empatia, nessa construção. E, então, o mapa da empatia nada mais é do que uma ferramenta, existem várias formas de você aplicá-la, e o legal é você entender a técnica por trás dessa aplicação, porque você pode fazer no contexto que for mais condizente, né, com a sua escola, com o momento do seu estado, da sua cidade que você está passando. Né, a Carol falou aí de várias pessoas que estão nos assistindo, de contextos diferentes do Brasil, então é muito importante sempre fazer esse exercício de transpor
para a sua realidade aquilo que faz sentido, tá bom? E aí, a partir da aplicação, né, desse mapa da empatia na escola, quais são os benefícios esperados desse momento, dessa prática? O primeiro e o mais claro, o mais objetivo deles é a redução da tensão e da ansiedade, né? Como eu disse, está todo mundo fragilizado emocionalmente, e quando a gente compartilha essas angústias, essas dores, a gente vê que a gente não está sozinho nessa, né? E esse sentimento é muito importante para fortalecer os vínculos que já existem ali dentro da comunidade escolar, né? Então, esse é um benefício super importante desse momento, né? Em que está todo mundo meio incerto aí do que vai acontecer. E a partir disso, né, a partir do fortalecimento de vínculos, você tem pessoas muito mais engajadas nas ações da escola, né? E a gente sabe que o engajamento familiar e dos alunos é sempre um ponto importante aí para a escola. E aqui a gente tem alguns exemplos de como essa oficina pode ser aplicada, né? A gente já realizou com várias escolas, com vários educadores de vários perfis diferentes, de forma presencial. É uma ferramenta super colaborativa, participativa, democrática, que realmente promove esse espaço de escuta qualificada, né, entre os participantes. E hoje vocês vão presenciar aqui a demonstração dessa oficina de forma remota, online, né? Para você ver que é super possível você também aplicar dessa forma, se for o que, né, for o melhor aí para a sua escola. E aí, para a gente, de fato, começar na construção, né, do nosso mapa da empatia, eu vou chamar agora os nossos convidados mais que especiais. A primeira delas é a Flávia. Flávia Fialho, cadê você? Oi, Mari, boa tarde, minha querida. Tudo bem com você, Flávia? Tudo ótimo, um prazer, uma alegria estar participando aqui com vocês desse encontro. Vou me apresentar? Isso, eu queria que você falasse um pouquinho das suas expectativas aqui para esse momento também. Com certeza, as melhores, querida. Sou pedagoga, psicóloga clínica e educacional e mãe de 2 adolescentes. E eu já trabalho na área educacional há mais ou menos uns 30 anos. E sempre na minha trajetória nós falávamos muito sobre a importância da formação integral, mas de alguma forma a nossa atuação ela se restringia muito à aprendizagem formal dos conteúdos. Então hoje quando eu vejo a escola pensando, discutindo a questão do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento da inteligência emocional, isso é algo que me alegra muito. E a empatia, que é o que nós vamos estar discutindo hoje, é um dos alicerces da inteligência emocional e pode e deve ser aprendido. E o instrumento, a ferramenta, que é o mapa da empatia que nós vamos trabalhar hoje, sem dúvida, ele é extremamente rico. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade dessa reflexão, de experimentar, de viver essa oficina. Muito obrigada. Legal, Flávia, muito legal. Muito obrigada por você estar aqui. É uma honra, né, prestigiar, ter esse prestígio de educadores que já atuam na educação há tanto tempo. É uma honra para mim mediar esse momento. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. E aí, agora, a nossa segunda convidada também super especial é a Ana Paula Yajima. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu estou muito honrada de estar fazendo parte desse momento. Eu me somo a essa legião de educadores da escola privada e da escola pública, né, da tão sofrida, mas da tão guerreira escola pública. Enfim, somos todos educadores e eu fico muito honrada que, em nome não apenas do meu time, da minha equipe, mas de todos os educadores que estão nos prestigiando, poder falar um pouco sobre empatia e a gente começar na prática aqui, fazendo essa reflexão inicial que, mais do que simpatizar com pessoas e com causas, é necessário que a gente olhe tudo pela perspectiva do outro,
para que a gente possa ajudar genuinamente o outro, seja nesse momento transitório tão desafiante que a gente está enfrentando, mas, sobretudo, como a Flávia falou, para que a gente passe verdadeiramente a enxergar o nosso aluno como um ser integral, que tem emoções que oscilam, que tem um carinho, um afeto, mas também tem raiva e tem medo, e que todos esses elementos nos fazem mais humanos, e que a boa escola, sobretudo, é aquela que, através de uma boa educação socioemocional, vai se transformar em excelentes espaços de desenvolvimento humano. E eu sou Ana Paula, eu sou diretora pedagógica da rede privada do Colégio Santa Úrsula, em Maceió, e já de imediato mando o meu beijo para todo o pessoal de Alagoas, que também está aqui conosco. Estou há 22 anos em educação, seja como professora de educação básica, ou na gestão, ou na graduação em ensino superior, mas sempre com o pé na sala, ou nos sistemas, ou nas instituições, sem perder de vista que, para além do currículo, para além do cognitivo, nós estamos em espaços com pessoas, escola se faz com gente, e para que a gente possa manter conexão com pessoas, é necessário ter empatia. Para que a gente possa engajar os nossos alunos em ações transformadoras para a própria vida e para o próprio entorno, é necessário estabelecer essa conexão através do desenvolvimento da empatia. Enfim, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês participando desse momento e espero contribuir com os recortes reflexivos que você, Marina, e todos os colegas vão trazer aqui hoje para a gente. Muito obrigada, Ana Paula, por ter aceito também nosso convite. Com certeza, a visão da educação integral é muito importante de ser implementada na educação, né? A discussão é longa, a discussão teórica já vem de muito tempo, mas a gente sabe que o grande desafio sempre é como colocar em prática, porque só quem estava lá dentro da sala de aula sabe como que é desafiador você lidar com tantos universos ali, né? E aí, para finalizar aqui a chamada dos convidados, né? Vou chamar o nosso terceiro convidado, que é o Dantival Siqueira Júnior. Chega mais, Dantival. Olá, Marina. Olá, Flávia, Ana Paula, boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão conosco aqui na live, na nossa oficina. Eu sou psicólogo, sou professor de educação física da rede particular, trabalho com o Pueridomus em São Paulo, com a Associação Crescer Sempre, que é uma ONG que trabalha aqui também, atuando na área de educação. Trabalho há mais de 15 anos dentro da área educacional, e o grande desafio para mim, nesse momento, quando a gente está falando de empatia, é a gente enxergar isso dentro da nossa sociedade, né? É a gente conseguir mergulhar no lugar do outro. E a minha expectativa com relação à nossa oficina nesse momento é exatamente a gente conseguir olhar a perspectiva do nosso aluno como um ser humano, como uma pessoa que tem sentimentos, tem anseios, emoções transbordando, e que, independente de que ela esteja dentro de uma escola privada ou dentro de uma escola pública, com todas as suas necessidades, mas com toda a sua garra na vontade de aprender. E a gente precisa ter um olhar de forma muito sensível com relação a cada um dos nossos alunos e das famílias que são o suporte para que tudo isso funcione junto com a escola dentro desse tripé. É um grande prazer, vamos começar. Pô, fantástico, perfeito, Dantival, acho que você pontuou muito bem. Então, sem mais delongas, né, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar o nosso trabalho aí com o mapa da empatia. E aí, como o Dantival bem pontuou, pessoal, a gente tem que olhar para o nosso aluno, né? Então, a base, o primeiro passo para a gente construir o mapa da empatia é ter muito claro de quem é que a gente está falando, né? Então, para isso, eu compartilhei aqui com os nossos convidados, né, para eles se prepararem aqui para o evento, eu compartilhei com eles a narrativa de um exemplo fictício de uma aluna, que é a Laura. Para quem quiser ir ver em detalhes, né, o texto que eu compartilhei com os nossos convidados, é só acessar esse link, o qual.me/Laura, que você vai ter em detalhes contando um pouquinho sobre esse contexto
da Laura, que é o perfil que a gente vai fazer o nosso mapa da empatia agora, tá? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o cotidiano da Laura, né? A Laura, ela é uma adolescente de 16 anos, ela está no 2º ano do ensino médio, de uma escola particular da capital paulista, e ela mora com a mãe, o padrasto e o irmão mais novo de 9 aninhos. E o irmão dela foi diagnosticado com transtorno de aprendizagem e por isso ela sempre auxiliou muito nas atividades escolares, ainda mais agora no contexto de educação remota, né, ela tem sido a tutora, a referência principal para o seu irmão. E ela, na escola, ela é muito boa aluna, ela é tida como nerd aí pelos colegas, né? E ela tem um grupinho bem fiel ali de poucas e boas amigas, que são aquelas que sabem a cobrança familiar que a Laura passa para ter um bom desempenho acadêmico, né? Então, os colegas acham que ela é nerd e tudo, mas não sabem todo o esforço que ela tem em casa por trás disso. E no contexto da pandemia, ela sempre foi muito apegada com a família, e principalmente com a avó. Então, ela tem sofrido muito com a angústia, né, de pensar na possibilidade de perder a sua avó. E isso tem sido um grande motivo de preocupação para ela, né? Outra questão que é muito importante no ambiente familiar da Laura é que os pais, a mãe e o padrasto, no caso, foram muito afetados financeiramente pela pandemia. Eles compartilham um negócio familiar e foram grandemente abalados de chegar no ponto da Laura não saber se ela vai conseguir continuar na mesma escola no ano que vem. Isso a frustra bastante, porque no próximo ano seria o ano do terceirão, que ela tinha vários planos, várias perspectivas aí desenhadas, e que ela está meio na incerteza ali do que vai acontecer, e nas aulas remotas ela não tem tido um desempenho tão bom quanto ela tinha na presencial. Então, esse é o contexto da Laura, e eu queria perguntar para os nossos convidados aí, apesar de ser um exemplo fictício, né, porque a gente não quer expor ninguém ou estigmatizar ninguém ali na aplicação do mapa da empatia, convidados, vocês reconhecem alguma Laura aí na escola de vocês? Certamente. Temos várias Lauras aqui. Muitas Lauras, né? E assim como a gente fez aqui um exemplo com a Laura, a gente pode adaptar esse perfil para vários outros, né? Tanto de alunos como de educadores ou de famílias também, de pais também. E aí, antes da gente começar o nosso mapa, que eu estou aqui aquecendo para isso, eu acho que é muito importante a gente ter claro que o mapa da empatia é para ter uma redução ali da carga de julgamento envolvida, né? Não é esse o objetivo do mapa da empatia. O objetivo do mapa da empatia é realmente fazer esse exercício ativo, prático, de se colocar no lugar do outro. E aí, alguém gostaria de pontuar alguma coisa aí, pessoal? Além da gente ter várias Lauras, é muito importante destacar que, nesse momento, a pandemia, ela avoluma muitas questões que já são da natureza adolescente nessa fase de muita efervescência hormonal e emocional. Então, o adolescente, ele perdeu seu lugar seguro, né? Porque as coisas foram muito remexidas, as rotinas familiares mais básicas, as questões financeiras, o impacto em saúde, a necessidade de internalizar hábitos de uma cultura de saúde de forma muito rápida, ou seja, essa base de segurança que é muito necessária para o adolescente se manter seguro, ela foi muito desacomodada, né? Então, aquilo que em situações relativamente naturais, né? Ou seja, em situações normais de temperatura e pressão, esse adolescente já sofre, tem oscilações, elas foram muito potencializadas agora, e faz com que a gente comece e aprofunde, na verdade, a necessidade de reflexão e entendimento de que ele precisa muito mais de acolhimento, porque não basta ser simpático
as dificuldades do adolescente. É preciso enxergar pelo viés dele, né? E entender genuinamente como que a gente pode descomprimir esses níveis de medo, de estresse, de ansiedade que ele está passando por esse cenário. E a ferramenta, ela ajuda muito nesse sentido. Ter um olhar de menos julgamento, mas possibilitar também plantar uma semente de autoconhecimento para esse adolescente. Exatamente, Ana Paula. A ideia é justamente essa. A gente conseguir tirar alguma coisa boa disso, né? Conseguir agir, não se sentir impotente diante de tudo isso, que se já é difícil para nós adultos, imagina para os adolescentes e para as nossas crianças, né? Então, vamos lá? Podemos começar? Vamos lá. Olha só, o nosso primeiro quadrante, pessoal, é o que a Laura fala e o que a Laura faz. Convidados, quem quer começar aí? Ô, Mari, eu vou começar, então. Bom, Show. eu acredito que a Laura, apesar dela ser uma excelente aluna, inclusive considerada nerd pelos amigos, e ser uma garota que tem uma grande capacidade de esforço, nesse momento as ideias dela giram em torno de incapacidade e de desvalor. Então, muito provavelmente, as falas dela são: eu não dou conta, tento, mas não consigo, eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o suficiente. Então, são muito essas ideias que, de alguma forma, paralisam. E o que eu acredito como que ela tem expressado isso em termos de comportamento? Ela deve estar mais isolada, mais calada e retraída, e ela não consegue pedir ajuda e não consegue estabelecer alguns limites protetivos ou encontrar soluções criativas. Então, ela, por exemplo, ela não pensa na possibilidade do irmão universitário ajudá-la, ou do irmão universitário se ocupar da tutoria do irmão mais novo, para que ela possa se envolver mais com o trabalho dela. Então, é um momento para ela extremamente sofrido, e que ela está paralisada, sofrendo não só pela pandemia desencadeada pelo coronavírus, mas pela pandemia do medo, que é outra pandemia que tem, né, nos feito sofrer muito mais por aquilo que imaginamos do que por aquilo que é a nossa realidade. Perfeito, Flávia. E Dantival, Ana Paula, gostaria de dar mais alguma contribuição? Justamente essa questão do ser paralisada, né? O nível de estresse é muito elevado, porque justamente por não dar conta, né? Mas, e realmente, assim, a impotência, né? Eu acho que é um sentimento de impotência, porque fica aquilo, o meu planejamento, o meu projeto de vida e todos os, como eles mesmos chamam, e todos os rolês que eu programei com a minha galera, né? Esses rolês todos foram temporariamente suspensos, né? Então, acho que é um sentimento de impotência. Eu fico bem dentro de tudo isso que a Flávia e a Ana Paula estão comentando, Marina. Eu fico me perguntando se ela realmente falaria algo dentro de tudo que está assolando ela, né? Ela convive dentro de um ambiente onde existe comparação, onde existe, de uma certa forma, até uma comparação com o irmão mais velho, né? E onde ela está muito próxima, muitas vezes até perdeu uma vaga dentro da escola onde ela está. Ela se sente em conflito exatamente com essa questão. Então, eu fico me perguntando se essa menina não seria aquela pessoa que ficaria cada vez mais introspectiva, cada vez mais fechada dentro do seu mundo, até por ter esse rótulo do nerd dentro da escola, que é algo super complexo e que muitas vezes até traumatiza muitas pessoas dentro das relações interpessoais que existem. Faz muito sentido mesmo. E agora, pessoal, a gente queria ficar falando aqui um tanto de coisa, mas, né, a gente tem que avançar com o tempo. Então, vou pedir para que vocês elejam as 3 características principais, assim, dessas 5 que vocês viram. Eu coloco aí paralisada, impotente e muito introspectiva. Eu concordo com a Flávia também. Boa, Flávia. Show, legal. Então, paralisada, impotência e muito introspectiva. Show. Então, vamos agora para o nosso segundo quadrante. O que a Laura vê na sociedade, na escola, na família ou no mercado?
bastante coisa, né? Eu vou colocar aqui uma coisa que é muito forte, principalmente para a minha concepção de leitura de adolescente, porque eu ouvi isso, e isso me cortou o coração. Desesperança. Eu tenho ouvido de desesperança, isso me incomoda muito, porque quando você perde essa capacidade do esperançar, né, você se mata um pouquinho por dentro, isso é muito triste, mas desesperança, porque muitos jovens, eles não estão conseguindo enxergar para além da pandemia, né, desse momento que é muito desafiante, mas ele é transitório. Então, é isso. Legal, Ana Paula. O que mais? Mari, e eu acho que tem uma questão também, porque os pais são referência de proteção. De repente, ela percebe esses pais, nesse momento, extremamente vulneráveis, impotentes, fragilizados. A avó, que é uma figura de referência e muito querida, ela vê a avó em situação de risco. Então, nós estamos vivendo um momento social de intensa vulnerabilidade, né? E tudo é incerto, não há garantias, não há segurança, e talvez ela esteja percebendo que viver isso, né, implica em risco, em exposição emocional, e como que isso nos assusta. E tem uma outra questão, a escola, nesse momento, ela passa a ser polo de novas exigências e expectativas, né, até decorrentes da necessidade do estudo online. E pela primeira vez, ela está vivendo a experiência do insucesso escolar para ela, porque ela está se deparando com algumas dificuldades. Então, eu fico imaginando como que ela se vê e se percebe nesse momento também, nesse contexto de tanta fragilidade, e ela se vê também sem recursos, sem saída, como se não pudesse ter fim essa angústia dela. E eu acho que o que a Ana Paula falou de desesperança é extremamente pertinente. Mais alguma coisa, Dantival? Eu acredito que, complementando um pouco essa questão da desesperança, né, que a Ana Paula comentou, eu vejo muito a dificuldade que ela sente num momento tão crucial, né, a segunda série do ensino médio, a pessoa indo para a terceira série, onde tem escolhas, perspectivas pela frente, vestibulares, Enem. Eu sinto muito a questão da dificuldade da pessoa conseguir planejar, a pessoa conseguir olhar para o seu futuro, a pessoa pensar no seu tão sonhado projeto de vida, com tudo que está assolando e com todas as inseguranças que ela tem, familiares, financeiras e educacionais. Perfeito. Acho que com todas essas contribuições a gente consegue já eleger as principais. O que vocês acham? Eu conseguiria. Apesar de que, assim, a Laura é nosso case fictício e está localizada num recorte muito profundo, mas em se tratando de adolescentes, acho que independente do case de ela estar naquele recorte social ou outros adolescentes em outros recortes sociais mais precarizados, acho que esses sentimentos estão no momento sendo muito genuínos dos adolescentes, né? Claro, perfeito. Então, eu acho que desesperança, a fragilidade, né, e a falta da perspectiva, né, desse vir a ser o que vai ser meu futuro, se eu não consigo enxergar futuro, é muito sério, e assim, independe aqui do recorte de faixa social, né, eu acho muito importante nesse momento atentar. A gente poderia escolher essas três, então? Desesperança, fragilidades e inseguranças? Perfeito. Sem dúvida. Então, vamos para o nosso próximo. O que a Laura escuta? Não sejam tímidos. Bem, como ela Oi. Pode falar, Flávia, pode falar. Bom, eu acho que além daquilo que nós temos ouvido aí, tantos noticiários sensacionalistas e inescrupulosos, né, que na verdade eles ativam em nós um medo excessivo, desproporcional, um medo que deixa de ser protetivo, né? Então ela em casa ainda está vivendo um contexto de muita fragilidade, e ela deve ouvir muito, não temos dinheiro, eu não sei nem se a gente vai conseguir continuar pagando a escola, você tem que ajudar, cuida do seu irmão, o que aconteceu com as suas notas, né? Se esforce, né? Olha o exemplo do seu irmão. Então, acho que deve ter muita cobrança,
né? Deve ter muitas falas assim que ativam nela um medo e aumenta esse estado dela de insegurança. Né? E, paralelo a isso, eu espero que na relação dos amigos elas tenham encontrado aconchego, acolhimento, um certo apoio também, e principalmente dos professores, que eu tenho assistido isso nesse momento, e isso me deixa muito feliz, o quanto que os professores, para além de cuidar dos conteúdos, estão preocupados em cuidar desse bem-estar emocional, de acolher, aconchegar, de encorajar para os enfrentamentos. Isso tem sido uma das coisas mais bonitas que eu tenho presenciado nesse tempo de distanciamento social. É verdade, Flávia. Eu estou bem de acordo, assim, a cobrança e que tem avolumado muito o nível de estresse. E no caso do recorte da Laura, como ela é o exemplo, né, de alguma forma, porque ela tem um irmão, e esse irmão tem algumas dificuldades, e ela precisa orientar e compartilhar também a sua atenção, né, com esse irmão, para o desenvolvimento desse irmão. O nível de cobrança, de estresse, né, talvez acaba colocando talvez ela num sentimento meio de estar em segundo plano, né? Então, mas eu estou de acordo com o que já está posto aqui. É só mesmo para que a gente reforce essas questões que a Flávia trouxe tão bem. Porque, Ana Paula, cada escola tem uma realidade, né? E essa que é a beleza dessa ferramenta, né? Ela é bem flexível, você consegue adaptar esse perfil com algo que faça mais sentido aí para os seus alunos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, assim, é muito importante destacar que o exemplo aqui é fictício, mas eu quero reforçar muito isso ao longo da fala, assim, o adolescente, de forma geral, independente do recorte de faixa social, quando a gente trata do sentimento, do impacto da pandemia no seu sentimento, isso é muito similar. É óbvio que tem dificuldades conjunturais que são muito distintas, mas o impacto na formação emocional desse jovem, ela é muito similar, e é por esta razão que uma ferramenta como essa discussão e tantas contribuições que a gente receberá certamente também depois disso daqui, de educador, seja de rede pública ou de rede privada, será tão interessante para que, mais do que acolher, a gente estabeleça essa conexão genuína com o adolescente dos eventuais retornos dos diferentes sistemas de ensino pelo país. Marina, dentro disso que foi falado pela Flávia e pela Ana Paula, eu tenho uma preocupação com relação a essa questão da escuta da nossa aluna fictícia da Laura, pelo seguinte, ela não tem um pai presente, né? Ela tem um pai que, em razão de uma separação ali, existe uma ausência da figura paterna, com o padrasto sendo uma pessoa que não se envolve de uma forma tão direta dentro da questão educacional, né? Então, a questão da escuta familiar, eu fico pensando se existe esse diálogo, ou se é pura e simplesmente a cobrança com relação ao desempenho na comparação ao irmão mais velho e a obrigatoriedade que ela tem para com a irmã mais nova dentro de uma questão de tutoria educacional, ou seja, uma responsabilização na mão de uma adolescente de 16 anos dentro de todo um caos que está acontecendo, e a sua vulnerabilidade do ponto de vista de você ter a forma como foi colocado, né, da Laura, que com relação às amigas, ela é uma pessoa que se torna muito vulnerável à opinião dos outros. Então, eu fico muito preocupado com essa perspectiva futura com relação a ela. Perfeito. Então, eu vou tentar aqui unificar o que eu achei que vocês foram contundentes na fala, né? A questão das cobranças, o que mais que vocês acham? Eu acho que se você tem que ajudar, tá linkado com esse excesso de responsabilização, né? Isso. Então, beleza, vamos passar para o nosso próximo quadrante. E o que a Laura, vamos acelerar um pouquinho aqui, gente, para a gente não manter o tempo certinho, tá? O que a Laura pensa e sente? Vamos lá. Acho que insuficiência, eu acho que ela deve estar sendo acometida desse sentimento de não ser suficiente para dar conta. De impotência, né? De impotência. Legal. Quer dizer, legal não, né? Conseguimos pontuar bem aqui. Acho que ela
ela sente nesse momento uma falta de privacidade muito grande, uma falta do espaço dela enquanto adolescente, enquanto pessoa, dentro da família dela, dentro da casa dela, até para o próprio estudo, em razão de tudo que está acontecendo. E eu acho que tem uma questão de autoestima aí muito, muito latente dentro do perfil dela. A Laura provavelmente ela se sente muito desamparada, incapaz, e isso vai afetar, sim, comprometer a autoestima dela. E eu acredito que os pensamentos são pessimistas, catastróficos, e aqueles bem típicos num quadro de ansiedade. E aquela ideia de que ela não vai dar conta e de que ela não é capaz. Isso vai gerar, sim, desesperança, medo e muita tristeza. Desesperança, medo, muita tristeza. Sentimentos bem pesados, né, para um adolescente carregar. E o que você... Eu acho que impotência aqui foi algo que foi repetidamente falado, né, a questão da impotência, a questão do pessimismo, né, que engloba aí várias outras questões, né, vários outros pensamentos, e a autoestima. E essa questão da autoestima. Autoestima porque engloba o não sou capaz, né? Exato, exato. Todo mundo concorda, gente? De acordo. Então, vamos para o nosso próximo quadrante, que são das dores. Quais são as preocupações, medos, frustrações da Laura? Ô Mari, o nosso corpo é palco das nossas emoções, né? Então, diante dessas emoções de medo, de angústia, de desesperança, provavelmente o corpo dela responde bioquimicamente a isso, liberando uma série de hormônios do estresse, e ela vai ter alguns sintomas físicos, dor de cabeça, tontura, sudorese, taquicardia. Então, tem alguns sintomas físicos. Paralelo a isso, existem aquelas que são as dores emocionais, decorrentes de tudo isso que a gente falou. Uma baixa autoestima, um sentimento de incapacidade, de insegurança, ela faz muitas previsões catastróficas, né? Então, eu acho que seriam esses dois aspectos, a dor física e essa dor emocional. Eu concordo com a Flávia, assim, a dor física, a dor emocional, porque assim, é muita ansiedade, assim, e é muito importante destacar que acho que a pandemia também deu uma potencializada nessa ansiedade que, lamentavelmente, o nosso adolescente tem sido vítima. Então, é uma das coisas que quem trabalha em escola mais se depara com transtornos de ansiedade que esse jovem está trazendo, né? A gente tem uma legião também de jovens e acho que muitos educadores acabam se perguntando, porque recebem esses casos, mas nós não somos psicólogos, ou nós não temos, de repente, a técnica, né, para fazer esse acolhimento e esse direcionamento. Mas eu reforço que, ao tempo que a gente está fazendo aqui essas reflexões com sugestões para esse mapa, a gente também, não é uma mera teorização, a gente também está fazendo um exercício, enquanto educadores, de que, é claro, eu não tenho a técnica de uma psicóloga ou de uma terapeuta, mas assim como eu já sou uma adulta e também tenho as mesmas oscilações emocionais, se eu tenho uma ferramenta, eu canalizo melhor a minha energia para ajudar e contribuir com o outro, sem julgamentos ou sem projetar também as minhas dores, né? Então, isso eu acho que é muito importante, a gente também fazer essa reflexão, para além da que a gente já está sugerindo aqui, porque acredito que todos que nos acompanham é um público muito heterogêneo, né, e que também se pergunta, eu me pergunto também, que às vezes é muito desafiante, mas a gente precisa estar com essa percepção. E sim, muita ansiedade, que muitas vezes também vai descambando para uma depressão. Então, muitas vezes essas dores parecem ser físicas, né? Mas é a sensação do medo, da imobilidade, da impotência, vai te fazendo absorver e somatizar tudo isso. Eu concordo com o que foi colocado pela Flávia, pela Ana Paula, Marina, e eu gostaria de apontar também
mais uma questão aí que, para mim, é muito preocupante com relação a uma pessoa adolescente, que são as questões das relações sociais, o afastamento dos amigos, essa dor de você não ter essas relações nesse momento, né? Então, quando a gente fala das dores emocionais, como a Flávia bem citou, o cruzamento da dor física e da dor emocional, eu penso muito nas relações socioemocionais dessa pessoa, da Laura, com relação à sua família, que já é extremamente dificultosa, e o afastamento com relação aos amigos. Então, isso pode causar todo um dano e um afastamento, e, novamente, uma questão introspectiva muito danosa com relação a ela. Não existe problema em você ser tímido, agora, se você se afasta demais das pessoas, aí sim é que existe uma questão para ser pensada. Ô, Mari, e tem uma outra questão, é que essa fragilidade emocional, ela compromete memória, raciocínio, capacidade de tomar decisões, justamente aquelas ferramentas que ela precisa para ter êxito no processo de ensino-aprendizagem. Muito bem pontuado, muito bem pontuado. Né? As coisas estão muito relacionadas, né? Não tem como a gente desvencilhar, aprender da emoção, né? De como você está. Né? Então, a gente pode colocar a ansiedade, né, como algo bem marcante aqui no nosso perfil, a questão da impotência, mais uma vez, muito gritante, e que outra aqui que vocês consideram carro-chefe? Eu realmente acredito, como o Dantival colocou, das relações sociais abaladas, porque a gente se enganou muito que o fato do adolescente estar muito conectado em redes sociais, isso por si só já fazia dele ter relações fortalecidas. Eu acho que ele começou a se dar conta de como essas relações são frágeis, né? Então, o nosso adolescente ainda não consegue verdadeiramente estabelecer esta conexão e manter essa conexão social apenas por rede social. Então, concordo totalmente com essa observação do Dantival de como essas relações abaladas com o distanciamento social, elas têm sido extremamente impactantes nessa constituição do ser adolescente no momento. Perfeito. Vamos finalizar nosso mapa, então? Depois de tanta coisa ruim, vamos falar um pouquinho de objetivos que a Laura tem, medidas de sucesso, né, propósitos, necessidades. Quem se habilita a começar aí? Eu acho que tem um fator que ela pode traçar como objetivo dela, dentro de toda a fragilidade de tudo que ela está passando, é a questão dela ser reconhecida pela família e pelas pessoas com as suas potencialidades, sem ter o grau comparativo ao seu irmão. Isso é um processo muito complexo e muito danoso dentro de uma relação familiar, mas a pressão que isso é jogado em cima dela, talvez isso torne um objetivo para que ela venha a estudar e a se transformar de uma outra forma com relação ao estudo e à volta à sua rotina educacional. Perfeito. Mari, eu acho que até com relação ao que foi dito anteriormente, ela tem uma necessidade, um desejo muito grande de retomar os vínculos sociais, de voltar para aquilo que é a rotina da escola, porque de alguma forma a escola é esse lugar protetivo, é o lugar do encontro, da conexão, e o grupo de amigos nessa idade é vital. Tanto que os pais observaram que ela se afastou um pouco das atividades familiares. Agora, o Dantival, anteriormente, ele falou que ela é muito influenciada pelos amigos, e é interessante observar a fragilidade dela no seguinte sentido: ela tem uma necessidade muito grande de agradar o outro, de atender às exigências e expectativas do outro, ela é muito preocupada com o que o outro pensa a respeito dela, então, de alguma forma, ela se torna muito refém do outro na relação, e isso aumenta a vulnerabilidade dela, ela não consegue ser autêntica, ela ainda não conseguiu se encontrar e viver um processo legítimo de autoaceitação, né? Então, provavelmente ela procura dizer sim para agradar o outro, para ser merecedora da atenção, do valor do outro, e assim ser amada, e não consegue estabelecer limites protetivos, não consegue dizer não. Perfeito, Flávia. Eu iria colocar algo na linha do equilíbrio, porque como ela foi muito sucumbida a uma rotina, né, de manter-se a melhor estudante, a comparação com o irmão, e ainda ter que ajudar o outro irmão com as atividades, então ela foi muito impactada com uma alteração, né, grande na rotina, então eu iria pela linha do equilíbrio, mas eu acho que é esse desequilíbrio que também está gerando essas questões também de autoaceitação, assim, perfeito.
Marina, poderia só acrescentar mais um detalhe dentro disso? Claro. Para mim, é uma questão de autoconhecimento. Perfeito. O trabalho do autoconhecimento, sendo uma necessidade, um propósito dela, poderia trazer, acredito eu, uma questão de equilíbrio, de autoaceitação, para que ela estabeleça uma rotina de uma forma diferente e consiga se relacionar com todas essas questões que ela tem. Nós vamos encaminhá-la para terapia, gente. Para ela viver esse processo de autoconhecimento, autoaceitação, autoamor, porque isso é curativo, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Podemos fechar com essas 3 aqui, então, né? Retomar vínculos sociais, reconhecido enquanto indivíduo e autoconhecimento. Perfeito. Então, olha só, a gente poderia ficar falando aqui um bocado, né, gente? Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo todo. E eu gostaria de fazer uma provocação aqui com vocês. Deixa eu checar o tempo, tá tudo dentro do horário. Gostaria de fazer uma provocação mesmo. Como que vocês acham que essa construção do mapa da empatia pode auxiliar o trabalho do educador, ali na sala de aula? Posso começar? Claro. Bem, primeiro eu acho que o fato de você ter uma ferramenta que vai te possibilitando uma escuta ativa isenta de um julgamento, acho que esse é o primeiro auxílio para um educador. Porque, veja, o educador também, nesse momento, ele precisa ser acolhido. Ele também está passando por um turbilhão, por muitas oscilações emocionais. No entanto, a gente não pode deixar de ponderar que dentro do espaço escolar, ele é o adulto dessa relação, né? É o adolescente que está em desenvolvimento, então ele precisa atuar. Então, para que ele também não projete essa oscilação emocional que ele está enfrentando, acho que a ferramenta possibilita isso. Acho que assim você minimiza nessa projeção, então você tem uma escuta mais ativa, com um direcionamento mais objetivado, focado na escuta do adolescente que está ali, permite que você vá direcionando as sugestões, ou recomendações, ou conselhos, né? Mas vai sugestionando dentro do que o próprio adolescente está dando de caminho, e não o que eu, adulto, eu, professor, acho que ele deve fazer, né? Então, eu acho essencial nesse momento. E a gente não perder de vista, é uma ferramenta que auxilia um momento de escutatória, né? Um momento que vai estabelecer uma conexão, né? E essa conexão vai aperfeiçoar a relação, num aprofundamento dessa relação vai gerando engajamento com outras ações dentro da escola, com a própria aula do professor, né, uma conexão de relacionamento com o próprio professor. Mas a gente sempre tem que perder de vista que, sim, o professor que vai estar aplicando isso e ajudando, ele também está passando por um turbilhão de situações emocionais. Mas a gente precisa também ter a ponderação de que nós somos esse adulto da relação, é preciso enfrentar esse problema e ajudar aquele que está em desenvolvimento. Né? E aquele que está em desenvolvimento é o adolescente. Então, eu visualizo essa possibilidade de ajuda efetiva e, inclusive, independe desse cenário, se é nesse momento contingencial remoto que a gente vive agora no ensino ou para o ensino presencial regular, como tínhamos aqui antes do distanciamento social, antes das quarentenas. Legal, eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, de auxiliar, né, os educadores a ter um canal de escuta qualificado, né? A gente está falando mais do que um grupo de WhatsApp ou alguma coisa assim, né? E a ideia é que é justamente... Pode falar, Flávia. O que eu acho interessante, porque eu já tive a oportunidade de aplicar o mapa da empatia em todos os segmentos. E o que mais incrível que acontece é que você parte de um caso fictício, os meninos vão se envolvendo e vão falando deles. Eles trazem os pensamentos deles, as emoções, as experiências, as expectativas, e como que para esse momento, para eles, é de fato terapêutico. E eles conseguem perceber diferentes realidades, diferentes possibilidades. Então, eu acho que é um momento de muito aconchego, e a Ana Paula falou muito bem, é momento de escuta ativa
e afetiva, e como estamos carentes disso, não só nesse momento, né, mas ao longo de toda a nossa história escolar mesmo. Agora foi só a gota d'água, né, que a gente percebeu o tamanho. Eu acho que é muito importante a gente ter esse discernimento. Esse sempre foi um desafio da escola. A gente fala muito assim de como nos comunicamos enquanto escola. Eu acho que a pandemia nos expôs assim, vários vieses da comunicação escolar. Mas se eu for tratar dessa específica, da comunicação que estabelece uma conexão, eu acho que a pandemia expôs mais ainda o quanto que isso não é apenas estratégico, né, do ponto de vista da gestão escolar e de tudo que é tudo que envolve a nossa atuação, mas é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, quando a gente fala em perspectiva de educação integral e enxergar o humano 360 graus, o primeiro ponto é assim, a escutatória. A escuta tem que ser ativa para minimamente estabelecer uma conexão. Assim, não vai existir empatia sem conexão. E um outro desafio, eu não tenho como engajar um adolescente, né? A gente muito fala dessa geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha e fica meio perdido. Não tem como a gente estabelecer engajamento com essa geração se a gente não se oportunizar ouvi-la sem julgamento, porque a gente acha que o adolescente, ele é bem nativo digital, já se resolve tudo com a tecnologia. Ele usa a tecnologia para entretenimento. Ele está sendo desafiado a usar a tecnologia para a aprendizagem. Isso já é desafiante para um adolescente estudante. E ele usava tecnologia para entretenimento, ele tinha milhões e milhares de seguidores, mas depois ele observa que esses seguidores também estão passando pelas mesmas oscilações que eles. E assim... sabe aquela história, a grama do vizinho é mais verde, assim, nesse cenário, o filtro do meu seguidor é melhor que o meu. Então, não é a vida real, é o filtro que me fez ter uma vida que parece ser melhor. Então, avolumou um desafio de escola, de educador, de educação, isso em qualquer cenário, público ou privado, porque nós lidamos com gente. Ana Paula, é isso mesmo. Dificuldades em qualquer âmbito, em qualquer recorte social. Eu brinco que eu rio, mas é de nervoso, quando eu paro para pensar. Mas, e de fato, aqui a proposta da ferramenta é justamente ser acessível para a escola pública, escola privada, como a Flávia apontou também, com vários segmentos diferentes. Se você sente que o seu corpo docente precisa de uma sensibilização para o tema, por que não fazer com o perfil de um educador, né, essa construção? Perfeito, isso. O mapa da empatia, ele não é utilizado só, inclusive, com os alunos, né? O corpo de professores, direção, o mapa da empatia até é utilizado no mundo corporativo, de uma forma geral. A educação e a escola não deixam de ser um mundo corporativo, mas como a gente sempre faz esse distanciamento, essa questão dessa nomenclatura, mas o mundo corporativo usa o mapa da empatia também, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade e a questão social, o olhar para o ser humano é sempre muito importante, né? E quando a gente consegue fazer isso, extrair, fazer com o que o aluno transborde algumas emoções dentro de tudo isso, a gente pode perceber e verificar algumas nuances que podem nos ajudar. Dentro da tratativa, eu falei isso no começo, eu retomo isso, para mim o tripé é muito importante, família, aluno e escola. A parceria. Muitas vezes, no caso da aluna que nós tratamos hoje, da Laura, da aluna fictícia, ela pode não ter condições financeiras naquele momento para fazer uma terapia, mas a gente pode ajudar a caminhar, levar uma faculdade que tenha uma clínica escola, algo assim que possa pegar esse atendimento e não deixar de acolher. Se o nome a gente está falando de acolhimento e empatia, é exatamente, acho que o nosso papel enquanto educador é pegar e olhar e ter a sensibilidade de olhar para o próximo com empatia e com acolhimento. Perfeito, gente. Vamos encaminhar, então, agora para a atividade final da nossa oficina. Infelizmente, né, tem muito que a gente poderia tratar aqui. A gente fez um apanhado, então, do mapa da empatia, né, que a gente votou naquelas 3 características. Lembrando que todo o material com passo a passo detalhado para você aplicar na sua escola, é só acessar no link qual.me. Você vai encontrar lá tudo em detalhes, tá bom? E aqui a gente vê, né, tudo isso que a gente conversou em potência, se repetindo aqui várias vezes, fragilidade, insegurança. E aí, a gente cai no objetivo da última parte da atividade, que vocês bem pontuaram, né, que está uma coisa bem terapêutica, bem clínica.
né? Então, a ideia agora é justamente trazer uma parte mais propositiva, né? Diante de tudo isso, todo o cenário que nós já analisamos da Laura, o que você diria para a Laura? Quem começa? Vamos lá, Dantival, o que você diria para a Laura? Eu acho que a primeira coisa é escutar, é tentar trazer essa menina para perto da gente. É mostrar que a escola existe um espaço onde ela possa pegar e deixar transbordar um pouco aquilo que talvez esteja cometendo ela dentro da sua casa, né? Independente disso, não ser dentro da escola propriamente dita, mas no ambiente virtual, é tentar trazer essa pessoa para perto de nós, né? E dentro disso, estabelecendo a relação de confiança com ela, é tentar trazer a sua família e fazer com que a família entenda um pouco como essa pessoa, como essa menina, como a Laura e como tantos outros alunos que nós conhecemos e que nós vivenciamos são vistos, e o que está muitas vezes fragilizando dentro desse papel. E aí sim, dentro de todas essas perspectivas, conseguir pensar o caminho que é melhor para ser traçado, se ela tem condição de algum apoio fora ou não, ou dentro da nossa alçada, dentro da escola, dentro daquilo que nos acomete. A escola, ela tem o seu papel também, e existem momentos que o braço não alcança tanto. A gente tem que ter muita cautela com relação até onde a gente pode ir. Mas o que eu quero dizer, para finalizar, é que eu gostaria de deixar a Laura tranquila de que existe um espaço onde pessoas estão preocupadas com ela, e que existe o acolhimento dentro disso, que a gente pode tentar ajudá-la de alguma maneira com relação a isso. Legal. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma fala? Assim, muito importante o que Dantival trouxe, porque a escola não tem braço para tudo, né? A escola pública, a escola privada. Então, assim, dentro da formação desse adolescente, nós temos os profissionais da educação, mas a família, aos outros espaços sociais que ele faz parte. Então, o desenvolvimento dele é um aglutinado de contribuições de vários espaços. Enquanto ele está na escola conosco, a gente pode, através de uma ferramenta como essa, quanto qualquer outra ferramenta, enfim, encaminhar essa escuta ativa, compreendê-lo, estabelecer uma conexão, e como o Dantival falou, que esse adolescente se sinta ouvido, né, que ele saiba que ele não é um item de frequência, mas que ele é uma pessoa que está num espaço de desenvolvimento humano, que nesse cenário, além das dificuldades em alcançar o seu projeto de vida, mas ele tem uma vida e vai ter uma vida plena. Então, é preciso que a gente o ajude a suplantar esse desafio, porque a vida também é feita de frustração. Então, saber compreender que está vivenciando uma frustração ocasionada por um evento externo, como ele vai suplantar essa frustração, nós, educadores, podemos contribuir com essa ajuda, a família pode contribuir com essa ajuda, os outros espaços sociais que ele frequenta, que nesse momento ele não está podendo frequentar presencialmente, mas ele tem as suas conexões, pode também contribuir. Então, sim, nós não temos braço para tudo, mas nós temos, sim, também a obrigação de, dentro do que nos cabe, organicamente usar, inclusive, os conteúdos escolares como pretexto para que essas nuances socioemocionais todas possam chegar até o aluno e a gente trazê-lo para perto de nós, para esse acolhimento, para essa escutativa, contribuindo para o desenvolvimento humano dele. Perfeito. Então, Flávia, eu vou finalizar com você agora com uma outra perguntinha. Então, vamos lá. Agora, imagine que você é a Laura. O que gostaria que fizessem por você? Ô Mari, eu gostaria de ser compreendida e acolhida. E eu gostaria também de poder atuar na minha vida com maior protagonismo, me sentindo mais potente, mais capaz, mais valorizada. Mas nesse sentido, eu, né, no caso a Laura, ela iria precisar de um processo de autoconhecimento. De alguma forma, ela vai ter que mapear esse sistema de crenças, pensamentos, emoções e comportamentos que tem orientado e sustentado a vida dela. E eu acho que uma coisa que seria fundamental também é que eu como Laura, aprendesse a repensar a minha relação comigo,
para que eu pudesse ter comigo uma relação de maior compaixão, gentileza, que eu pudesse ser minha melhor amiga. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os alunos, quando eles me trazem alguma situação para eles extremamente desafiadora e que eles se sentem muito impotentes, e às vezes eles falam, eu não dou conta, eu sou burro, nada dá certo, eu pergunto para eles, o que você diria a um amigo? E geralmente o que a gente diz a um amigo, nós não sabemos dizer para nós mesmos. Às vezes nós somos muito duros, muito exigentes, muito impiedosos, grandes cobradores de nós mesmos. Então, eu acho que o exercício da compaixão, né, o exercício do auto-amor, ele é fundamental para todos nós. Perfeito, Flávia. Eu acho que, então, é esse suporte, né? Às vezes a Laura pode não conseguir elaborar muito bem, né, do que exatamente ela gostaria que fizessem por ela, mas ela tem essa necessidade de se desenvolver, né, de se autoaceitar e tudo mais, né? E só para complementar rapidinho, assim, que também é importante, por isso que nós somos o adulto da relação, que todo o senso de frustração, de impotência, enfim, mas a gente fazer um filtro, porque às vezes o adolescente também se coloca em ações e atitudes muito incoerentes, né? E aí a gente deve ouvir, acolher, mas muito cuidado para não validar algumas incoerências também, que eu acho que se a gente não tem, por exemplo, uma ferramenta que nos dê algum caminho para essa escuta, a gente acaba sem querer, sem ser intencional, mas às vezes pela falta do trato naquele momento, de validar algumas incoerências. Eu acho que isso é uma outra oportunidade que a ferramenta nos apresenta também. Perfeito, Ana. E é justamente essa sutileza entre as duas perguntas de reflexão aqui, né? A sutileza na diferença entre as duas, que traduz esse momento de reflexão final da ferramenta, né? Uma coisa é o que você fazer o que você gostaria que fizessem com você. Outra coisa é você fazer algo que o outro gostaria que fizesse por ele, né? Então, isso é uma clareza nessa diferença entre as perguntas que pode ser também explorada, né, na aplicação do mapa da empatia. E que serve também como base para a gente passar por esse processo aí da aprendizagem socioemocional, que é muito importante, que o mapa da empatia promove, né? Essa questão de identificar o que eu sinto, o que eu estou sentindo, e de entender a origem desse sentimento, que é o que a gente faz quando a gente está construindo esse mapa da empatia, né? A gente precisa de elaborar alguma coisa com tudo isso, né? E aí essa atividade reflexiva final vem com essa proposta de ação para justamente não virar aquele divã coletivo, né, aquele desabafo coletivo. Não que não seja importante esse momento também, mas a escola, né, enquanto esse espaço de desenvolvimento que a Ana muito bem pontuou, né, que nós somos os adultos da relação, a gente precisa dar esse suporte, né, para o aluno entender o que ele deve fazer a partir daí. Não é mesmo? E aí eu pergunto para vocês, gente, isso é importante? Isso é fundamental. É vital, né, Mari? É uma reflexão que leva para a ação. Eu costumo dizer para os jovens que da palavra preocupação a gente só precisa de um pedacinho dela, ação. Mas para eu ir para uma ação que seja efetivamente transformadora e eficiente, eu preciso me conectar às minhas emoções, aos meus pensamentos, eu tenho que fazer esse mergulho em mim mesmo, né? E é o que propõe aí a aprendizagem socioemocional, é identificar o que eu sinto, quais são minhas emoções, é nomear essas emoções, né? Tentar entender a origem de tudo isso para que eu possa agir, que eu possa transformar. E aí precisa de ser psicólogo para fazer esse papel aí dentro da escola? Não precisa, né, minha querida? O mapa da empatia, ele está aí como uma ferramenta disponível para todos. A gente precisa ter essa disposição para acolher o outro, essa disposição para o diálogo, para a escuta mais ativa e mais afetiva. E eu acho que nós, educadores, professores, os diversos profissionais da escola, nós temos em nós essa possibilidade e essa disponibilidade. O educador tem essa capacidade, né, de evoluir a partir do desafio. É muito lindo isso na educação. E aí, gente,
Relembrando, se vocês quiserem mais detalhes de como aplicar a ferramenta, é só acessar aí o nosso site, qual.me, e você vai ter tudo isso por lá, tá bom? E agora, então, para a gente finalizar, infelizmente, né, tem mais atividades super legais aí para auxiliar a escola nesse planejamento. Eu queria que vocês dessem suas contribuições finais para a gente encerrar. Pode começar, Danival. Bem, primeiro agradecer muitíssimo, porque eu me sinto muito honrada de contribuir, de colaborar com alguns recortes reflexivos. Eu vi que o chat estava aqui bombando, enfim, com concordâncias, discordâncias, com outras sugestões. Eu acho que isso é muito fundamental. A gente está vivendo um momento hoje em que as escolas elas têm ampliado as suas redes de troca, de compartilhamento de informação. E em se tratando do tema que a gente tem aqui hoje, com a construção do mapa da empatia, mas todo esse pano de fundo da urgência, né, das escolas internalizarem de maneira mais orgânica possível aquilo que já está posta na BNCC, aquilo que já é o cerne, né, do nosso currículo, de desenvolver integralmente esse estudante que passa por nós. A gente tem muita variação de estruturas e de projetos e de propostas, mas é importante, sobretudo, que cada educador que está nos ouvindo agora, se atua como profissional da educação, se é pai, se é mãe, se é um curioso, se é um simpatizante da causa, é importante também se munir de informações como essa, de bibliografias, de recortes conceituais, porque o primeiro passo é a gente estar disponível para ajudar, é a gente se propor a ouvir, mas é necessário que a gente tenha a fundamentação, que a gente tenha um recurso, aqui a gente está apresentando um recurso, que a gente tenha estratégias, que a gente possa rever sempre a efetividade dessas estratégias, porque, ao final de tudo, o objetivo é que o adolescente, o jovem que passa pelas nossas escolas, ele possa concluir com êxito, com satisfação, com prazer, com boas memórias, que tenha a memória afetiva desse espaço escolar, mas ele cumprir com êxito uma importante etapa da sua vida. Então, acho que a escola, a educação básica, é uma importantíssima etapa de vida. A pandemia, especialmente para quem está na faixa do ensino médio, trouxe aqui alguns ruídos, mas também traz a oportunidade de nós, os adultos, seja atuando profissional da educação ou estando na formação desse adolescente, poder contribuir com essa autorreflexão, com a reflexão desses recortes e contribuindo para que a gente forme uma geração de jovens mais autoconscientes, com mais autogestão dos seus espaços, dos seus tempos, das suas demandas, das suas metas e dos seus projetos. Então, muito obrigada a Qual, a Beth Educar, todo mundo que nos acompanhou até esse momento. E vamos cada um continuar dando a nossa parcela de contribuição para as nossas crianças e os nossos adolescentes na educação básica, que a gente acolhe e se envolve com tanto compromisso, com tanta luta e com tanta dedicação. Ô Mari, eu também queria agradecer, né? E eu queria dizer que esse momento que nós estamos vivendo de distanciamento social, ele é extremamente desafiador, desconfortável, mas tem algo que eu tenho percebido que me encanta e enche de esperança. É a saudade que os alunos e os professores estão da escola. E todos nós estamos percebendo como que a escola é um espaço vital, não só porque é um espaço de interação, de conexão, de troca, mas é um espaço em que o conhecimento, a aprendizagem acontece numa relação de parceria. Então, emerge nesse momento em todos nós um profundo respeito pela sala de aula, pelo espaço escolar, pelo professor, e eu tenho certeza que todos nós vamos retornar mais resilientes, mais engajados, né, e mais apaixonados pela escola e pelo conhecimento. E eu queria de coração agradecer pelo convite, pela oportunidade desse encontro,
E eu nunca fiz uma oficina que tivesse tantas pessoas participando, né? E isso, de alguma forma, a gente deve a esse tempo de distanciamento social. Então, minha querida, gratidão, muito obrigada. Que legal, que legal. Bom, primeiro de tudo, agradecer a Flávia, agradecer a Ana, Marina, pela oportunidade da conversa, da oficina, agradecer o Qual, agradecer Gilber, a Beth Educar, as escolas que eu posso atuar, o Poeira e Domus e a Associação Crescer Sempre, que eu atuo em São Paulo, porque ali é o momento que a gente atua e que a gente tem para trabalhar a empatia, que a gente tem para trabalhar como educadores, né? E a falta que nós estamos sentindo da sala de aula, do contato presencial com os alunos é muito grande porque a escola se faz por pessoas, a escola se faz de gente, de seres humanos, transbordando as suas emoções. E é super importante nesse momento, a Flávia falou muito bem de vamos voltar de forma diferente, sem dúvida. O aluno sente falta, nós sentimos falta, todo mundo. A escola, ela é um bem inerente da sociedade com uma importância gigantesca e ela precisa ser cada vez mais valorizada pelas políticas públicas, pelos governos que assolam o nosso país inteiro, seja dentro dos estados, seja dentro da instância federal. Então a gente precisa, sim, da valorização dos educadores e de todo mundo que trabalha pela educação. E aí sim, tudo isso com uma forma empática, se colocando no lugar dos desafios da escola pública e da particular, se colocando no lugar de cada um dos lugares, dos pontos do nosso país onde precisamos atingir com a educação e conseguir trabalhar de uma forma diferente, acolhendo e entendendo que do outro lado existe sempre uma pessoa com uma série de dificuldades, com uma série de particularidades, mas a gente pode tentar de alguma maneira ajudar a acolher, sendo empático com essa pessoa. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente pelas redes sociais, e foi um grande prazer ficar aqui com vocês. Poxa, que legal, a gente que agradece, vocês são incríveis, fazem um trabalho fenomenal nas escolas de vocês, é uma honra que mediar esse encontro, e mais uma vez obrigada por terem aceitado o nosso convite, e com certeza, se isso tudo serve para alguma coisa, é para valorizar ainda mais a escola, os educadores, né, que são realmente guerreiros. E tem muita gente que gostou aí, que eu estou vendo aqui nos comentários, gente do Brasil todo. Então, com certeza, a gente trouxe uma oficina bem bacana para todo mundo usar nas escolas deles também. Lembra que é só acessar o qual.me para você ter o passo a passo detalhado de como aplicar na sua escola. E agora é com a Carol. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. E esse tema é importantíssimo na escola, não é mesmo, Marina? Eu agradeço a sua participação e dos educadores que puderam enriquecer ainda mais essa oficina. E como a Marina falou agora há pouco, no site qual.me, vocês podem baixar, inclusive, um e-book gratuito sobre como realizar o mapa de